Muito bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Graça e paz a todos vocês que me escutam. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Irmãos, no final dessa mensagem, eu tenho um recado para dar a vocês. Então fique comigo até o final. Escute a oração, escute a mensagem, que no final desse vídeo eu tenho um recado para todos vocês. Amém? Irmãos, sabe o que acontece muitas das vezes na mente da pessoa, a pessoa que quer agradar a Deus, uma pessoa que quer adorar a Deus com excelência? Às vezes nós achamos, irmãos, que nós precisamos de muito fazer, de muita coisa, para poder agradar a Deus. Mas na verdade, irmãos, Deus, ele não precisa de palavras bonitas, ou que você vá para a igreja arrumado, ou que você tem um cargo de destaque na igreja. Não. Irmãos, o que agrada a Deus é um coração quebrantado. Porque muitas pessoas elas acham que precisa muito fazer para poder agradar a Deus. Mas na verdade, irmãos, o que Deus ele está procurando é um coração quebrantado, um coração que reconhece que precisa dele a todo momento, a todo instante. E se tem, irmãos, uma pessoa que fazia isso com excelência, era o salmista Davi. Davi, irmãos, ele não tinha esse tipo de problema de reconhecer quem ele era. E por mais, irmãos, que ele fosse o rei de Israel, Davi, ele ainda assim se humilhava na presença de Deus. Porque, irmãos, infelizmente tem pessoas que quanto mais elas sobem de cargo, mais elas sobem de nível, menos referência ela tem, menos um coração quebrantado essa pessoa ela tem. Às vezes pode acontecer que no começo da caminhada dessa pessoa, ela terá uma pessoa simples, humilde, igual o rei Saul. O rei Saul no começo, quando ele se tornou rei de Israel, ele era uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que direcionava a glória toda para Deus. Mas no decorrer do caminho, irmão, Saul ele foi se orgulhando, ele foi ficando soberbo. Chegou um ponto, irmãos, da história de Saul, que ele constrói uma estátua para ele mesmo. Ou seja, ele queria ser adorado, ele queria ser reverenciado. Ou seja, Saul ele se perdeu no meio do caminho. Mas, irmãos, Davi, ele era um exemplo de um verdadeiro adorador. Davi, ele tinha um coração quebrantado na presença de Deus. E era exatamente isso, irmãos, que agrada a Deus. Exatamente isso que Deus ele quer de nós, um coração quebrantado. Eu quero ler, irmãos, com vocês nesta manhã, uma passagem que vai exemplificar para vocês como Deus ele quer que nós nos comportamos na presença dele. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, e o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Olha só, irmãos, só para vocês entenderem aqui a história, lá no Antigo Testamento existia uma arca, e essa arca era chamada de Arca da Aliança. E essa arca, irmãos, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Só que, irmãos, aconteceu uma guerra e a Arca da Aliança ela foi levada pelos filisteus, né, um exército inimigo de Israel. A arca ela foi levada, mas depois ela voltou. E Davi, ele foi buscar a Arca da Aliança que estava na casa de Obed-edom. E quando Davi, irmãos, ele pega a arca que está na casa de Obed-edom e leva para a cidade, no momento que ele chega, né, está ali aquela alegria, né, aquele alvoroço,
as pessoas estão felizes, estão alegres porque a arca, ela chegou na cidade. E Davi estava ali, irmãos, se alegrando com o povo, se alegrando com a nação. Estava ali naquele momento de felicidade, porque a presença de Deus, como eu disse para vocês, a arca, ela representava a presença de Deus. Ela tinha voltado novamente para a cidade, né? Novamente ali para o povo de Israel. Então Davi ele estava feliz, ele estava alegre, ele estava ali se alegrando com as pessoas, com o teu povo, por causa da arca que estava de volta. Só que, irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que a esposa de Davi, Mical, ela desprezou Davi. Por quê? Porque Davi ele estava ali se reunindo com pessoas comuns, pessoas simples, né, com pessoas ali que não deveriam, né, na visão de Mical, acredito eu, não deveriam ser honradas. Né? Davi estava ali no meio do povo, o rei que deveria manter a postura, que deveria manter a classe, estava ali dançando, pulando de alegria no meio do povo. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Mical, ela desprezou Davi no seu coração, porque Davi estava fazendo isso. Só que, sabe o que é interessante, irmãos? Depois, Mical, ela vai questionar Davi, né, por que, que ele estava fazendo aquilo. E Davi, irmãos, começa a explicar que ele estava fazendo isso porque ele estava feliz, que a arca do Senhor voltou para a cidade. Davi, ele falou que se humilharia sim na presença de Deus, porque foi Deus que colocou ele como chefe da nação de Israel. Foi Deus que colocou Davi como rei sobre todo o povo. Então ele iria sim se humilhar, ele iria sim se alegrar na presença de Deus. E é justamente isso, irmãos, que Deus ele se agrada. Ele se agrada quando nós nos humilhamos na presença dele, quando nós nos alegramos com os nossos irmãos e cantamos louvores, entoamos hinos na presença dele. Só que, irmãos, Deus ele não se agradou do que Mical fez. Mical, ela desonrou Davi porque Davi estava se humilhando na presença de Deus. E Deus não gostou da atitude dela. E sabe o que Deus ele fez? Irmãos, lá no versículo 23 do capítulo 6 do segundo livro de Samuel, a palavra do Senhor vai dizer que Mical, ela não teve filhos até o dia da sua morte. Olha só, leia comigo, irmãos, no versículo 23, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: E Mical, filho de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Olha só, irmãos, Deus, ele fez de Mical uma mulher estéril. Deus, ele fechou o ventre da filha de Saul, porque ela tinha achado ruim que Davi estava louvando a Deus juntamente com o povo. Meu querido ouvinte, o que eu quero dizer para você nessa manhã é: não coloque máscara perante a Deus. Davi, ele se humilhou. Davi, ele se derramou na presença de Deus, mesmo ele sendo um rei, mesmo ele sendo uma pessoa de destaque, uma pessoa importante. Davi, ele não levou em consideração o título, o cargo que ele tinha. Não, Davi, irmãos, ele se humilhou na presença de Deus. Ele adorou a Deus juntamente com seu povo, juntamente com seus irmãos. E muitas vezes nós achamos que para agradar a Deus, nós precisamos fazer muitas coisas. Nós precisamos orar bonito, nós precisamos ir para a igreja bem vestidos. Não que isso não seja importante. Talvez você ache que Deus, ele só vai te ouvir se você der uma oferta generosa. Não, irmãos, isso não existe. Deus ele se agrada de uma pessoa que tem um coração quebrantado, de uma pessoa que reconhece que ela precisa dele a todo momento, a todo instante, assim como Davi fazia. Nós vamos, irmãos, orar aqui neste momento. Eu quero convidar você a se derramar na presença de Deus, a reconhecer que você precisa dele a todo momento, a todo instante. Ore comigo, irmãos, nesse momento. Ore com fé, ore de todo o seu coração.
Senhor meu Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa mensagem e, como foi falado, ó Deus, nessa manhã, a importância de nós termos um coração quebrantado, de nós nos humilharmos e reconhecermos que não somos nada sem o Senhor. Hoje, ó Deus, nós entendemos essa importância. Eu falo isso, ó Deus, porque quantas pessoas que colocam uma máscara perante ao Senhor, uma máscara espiritual. Talvez, ó Deus, essa pessoa, ela acha que o Senhor está tão preocupado com performance, com palavras bonitas, com valores exorbitantes de ofertas. Não, Deus, nós sabemos que o que agrada ao Senhor de fato é um coração quebrantado. Então, ó Deus, nos dê esse quebrantamento neste momento. Que o Senhor venha derramar sobre nós uma unção de quebrantamento. Nos ajude a nos derramar cada vez mais na presença do Senhor, ó Deus. Que nós venhamos reconhecer quem nós somos e que dos nossos lábios venha sair cada vez mais uma adoração sincera, uma adoração que agrada a Ti, uma adoração que alegre o coração do Senhor e que o quebrantamento e a humilhação perante o Senhor venha estar presente em nós todos os dias da nossa vida. É isso, ó Deus, que eu te peço e que eu te louvo. Desde já te agradeço, ó Pai, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido ouvinte, meu querido irmão, eu vou ficando por aqui, mas antes eu queria dar um recado a vocês. Irmãos, eu falei com vocês que eu estarei encerrando as atividades da oração da manhã aqui no canal. Durante esses dias eu estarei postando um vídeo, mas eu já queria estar comunicando os irmãos desde já. Eu quero agradecer a todos vocês que apoiaram esse canal, que escutaram as orações, que de alguma forma foram edificados com esses vídeos. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Amém? Amanhã eu estarei de volta com a oração da manhã, às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.